A cidadania e a participação social são questões muito discutidas no Brasil contemporâneo, principalmente porque quando a gente para analisar a questão da cidadania do brasileiro, nós sabemos que nós temos algumas questões a melhorar. De fato, o brasileiro ele é pouco participativo e ele não tem muitas noções sobre cidadania. Você saberia fazer uma redação sobre esse assunto? Pois é. Esse foi o tema do Enem lá em 1999 e hoje é dia de te mostrar como você pode produzir uma redação perfeita sobre esse tema, com tese, argumentos, repertórios socioculturais, propostas de intervenção e muito mais. Então, fica de olho. Fala pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre um tema muito importante. O nosso tema de hoje é, anota aí, cidadania e participação social. No nosso tema de hoje vamos discutir sobre palavras que de certa forma já são muito semelhantes. Quando nós falamos de cidadania, nós estamos pensando em questões relacionadas basicamente aos direitos e deveres de um cidadão e os conhecimentos sobre os direitos e deveres. Muitas vezes, quando nós temos uma noção boa da cidadania, a gente acaba tendo uma grande participação na sociedade. Só que aí já podemos começar a pensar na nossa tese, nós temos um grande problema no Brasil. Porque muitas vezes as pessoas não têm noção de cidadania, ou seja, falta cidadania no Brasil e como consequência desse processo há também pouca participação social. O que nós sabemos que é um grande problema, o que nós sabemos que é um grande desafio na sociedade brasileira contemporânea. Pensando nisso, a gente pode ter algumas ideias bem interessantes para discutir, para colocar na nossa argumentação. Uma primeira ideia, uma primeira questão importante é a falta de discussão sobre cidadania nas escolas. Gente, dificilmente quando você estava na escola, você discutiu muito sobre questões sobre cidadania. Por quê? Esse assunto ele é muito pouco falado. É muito comum que os alunos entrem e saiam das escolas sem saber quais são os principais direitos e deveres, sem fazer um estudo adequado, por exemplo, da própria Constituição, o que nós já sabemos que é um grande problema. Pensando nisso, você pode colocar como repertório sociocultural para esse tema o próprio artigo 205 da Constituição brasileira. No artigo 205, que eu já comentei sobre ele várias vezes aqui no canal, está escrito que a educação no Brasil deve oferecer a plena formação do indivíduo, ela deve oferecer a cidadania e a formação para o mercado de trabalho. Se muitas vezes nós praticamente não discutimos sobre esse assunto, onde que fica a cidadania nesse processo? Será que as pessoas estão aprendendo a se formar como cidadãos quando saem de fato da escola? Nós sabemos que não. E isso acaba, claro, sendo um grande problema no nosso país. Você pode comentar também como argumento sobre a pouca participação social e na política no nosso país. É muito comum que os indivíduos deixem de participar de atitudes políticas que envolvam diretamente a cidadania no nosso país. Nós temos pouco engajamento da população. Nós podemos falar até mesmo que devido a essa pouca participação, nós temos um certo ativismo de sofá. O que eu quero dizer quando eu falo isso? É muito comum que as pessoas se manifestem, xinguem, contestem nas redes sociais, mas muitas vezes essa insatisfação não vai para a rua. Muitas vezes essa insatisfação não vai para o plano prático, o que nós sabemos que é um grande problema. Há poucas manifestações presenciais
e muita insatisfação que fica exclusivamente nas redes sociais. E aí, muitos problemas acabam não sendo resolvidos de maneira adequada. Você pode comentar, por exemplo, e colocar como argumento uma das causas dessa falta de participação, que seria de fato a frustração do brasileiro e a descrença em relação à política e possíveis mudanças na sociedade. Se você for parar para pensar, nós temos a corrupção e desmandos políticos há muitas décadas no nosso país. Como consequência desse processo, as pessoas tendem a pensar que todo político é ladrão, que todo político é corrupto, que a sociedade, que a situação no nosso país nunca vai mudar. E isso acaba desencorajando os indivíduos em relação à própria participação popular, o que nós já sabemos que é uma situação extremamente problemática, extremamente desafiadora. Você pode citar, por exemplo, as manifestações de 2013 como um momento um pouco complexo da nossa cidadania. Em 2013, nós tivemos uma grande participação nas ruas, mas muitas vezes as pessoas não souberam se manifestar da maneira adequada. Em 2013, nós tivemos várias situações de conflito entre os indivíduos na rua, tivemos situações de vandalismo, tivemos pessoas que foram com pautas diversas, foram pautas muito difusas. Cada um ia pedir alguma coisa, alguma demanda meio que individual e não coletiva. Eu lembro, por exemplo, de faixas escritas assim: abaixa o preço do Kinder Ovo, com uma criancinha segurando. Eu lembro, por exemplo, uma faixa que circulou aqui em Belo Horizonte, que o torcedor saiu para a manifestação com uma faixa assim: Leandro Guerreiro, sai do meu Cruzeiro, na época que o Leandro Guerreiro jogava no time do Cruzeiro. Algumas manifestações que não combinam com manifestações políticas, manifestações sociais. Tudo isso porque a gente não aprendeu ainda a se manifestar. Nós temos ainda um processo de redemocratização muito recente, muito novo. E como consequência desse processo, muitas vezes nós temos essa difusão das pautas nas próprias manifestações sociais. Você pode citar um livro muito importante chamado Cidadania no Brasil, um longo caminho, do José Murilo de Carvalho. Esse livro ele é muito interessante, pode aparecer para nós como repertório, e ele mostra literalmente como a cidadania foi se desenvolvendo no nosso país ao longo dos anos. A conquista de direitos, situações relacionadas ao voto de cabresto, voto censitário, todos os desafios relacionados à cidadania no nosso país, o que evoluímos e o que temos também que melhorar. Seria muito legal você trazer essa obra como um repertório sociocultural. Uma outra excelente referência seria o clipe do Gabriel o Pensador. O Enésio vai colocar ele rodando aqui no fundo, atrás de mim. É a letra da música Até Quando, do Gabriel o Pensador, rapper brasileiro, que você pode colocar tranquilamente como repertório sociocultural. A letra tem um trecho que diz assim: até quando você vai ficar levando porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Você pode citar esse próprio trecho para falar da falta de participação dos cidadãos, da passividade do próprio brasileiro. Tem uma outra música que também caberia muito bem como repertório para vocês, que seria A Minha Alma, do Rapa, que tem um trecho, você vai ver o clipe aqui no fundo, que fala: paz sem voz não é paz, é medo. Essa discussão ela é muito interessante porque muitas vezes o brasileiro ele fica recluso dentro de casa, em silêncio, sem se manifestar, com uma situação que ainda é muito problemática, relacionada à cidadania, relacionada à política no nosso país. E a gente pode trazer tudo isso na nossa redação. Pensando nos nossos vários problemas, nos nossos diversos desafios, você já sabe, né, do que a gente precisa.
nós precisamos das nossas propostas de intervenção. Quais seriam propostas interessantes para a gente poder discutir dentro desse tema? Bom, em primeiro lugar, é importante que a gente tenha um incentivo à participação política e cidadã nas escolas. E aí a gente pode colocar como agente o próprio Ministério da Educação. Eu estou falando, gente, basicamente do incentivo à formação de grêmios estudantis, incentivo à participação dos próprios alunos em movimentações políticas, que eles possam discutir sobre esse assunto dentro das instituições de ensino. Além disso, você pode colocar também que o próprio Ministério da Educação deve tornar obrigatória a discussão sobre política e cidadania nas escolas, algo que muitas vezes não acontece. E aí nós temos alunos, por exemplo, que concluem o ensino médio sem saber direito qual a função de vereador, de senador, presidente, deputado, e essas pessoas vão votar. Até que ponto a cidadania do brasileiro pode ser considerada algo apreciável? Precisamos mudar e muito esse processo. Por último, uma última propostinha para nós, que viria diretamente, olha que agente diferente, viria dos partidos políticos. A proposta seria o seguinte: a discussão e a formação política de jovens dentro dos próprios partidos políticos. É muito comum que os partidos não incentivem tanto a participação da juventude, mas isso é muito importante e bom para o partido e para o jovem, que já pode se engajar politicamente. Por isso mesmo, essa proposta seria muito interessante para a gente poder fechar a nossa discussão sobre esse tema. E aí, gostou do nosso papo? Então, não deixe de clicar no joinha, clique no sininho para notificações, inscreva-se no canal e depois me chama lá no Instagram, @aprendicompapai. Valeu demais, pessoal! Até a próxima, um grande abraço e tchau, tchau!